Você, Miriam. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN. Ontem, quando nós conversamos aqui no Jornal da CBN sobre a questão dos fundos de pensão, essa operação Greenfield estava apenas começando, a gente não tinha todos os detalhes, era só o número de mandados de prisão, um ou outro alvo. No entanto, ao longo do dia, os dados foram sendo divulgados e agora fica até melhor para a gente tentar detalhar um pouco mais desse esquema de corrupção investigado pela Polícia Federal, Miriam. Exatamente, Milton. Agora dá para a gente ver melhor o que aconteceu, que eles estão analisando, eles estão investigando apenas um dos instrumentos pelos quais os fundos de pensão foram usados para tirar dinheiro deles, né? Então esse é o Fundo de Investimento e Participação, um instrumento criado, um instrumento financeiro, que assim vai ter um novo investimento, aí o dono do investimento tem que colocar 75% do capital desse fundo, e os fundos de pensão entram com 25% e esse investimento alavanca o novo projeto. Então isso é teoricamente assim. O que foi feito? Foi feito o seguinte, através de várias cumplicidades, né, se superfaturava o valor do que a empresa tinha a colocar. Então ela colocava o que era 75%, na verdade era muito menos. Botava ativos ilíquidos, botava vários tipos de fraudes na formação desse 75% do capital do fundo. E o fundo de pensão entrava com dinheiro vivo ali, 25%. Ou 25%, na verdade, era muito mais do que 25%, corria mais riscos do que a lei permite, né? A lei estabelece 25% para não correr riscos. Aí, e além do mais, não tem retorno, esse investimento não tem retorno, porque exatamente ele está mal formado o capital. Às vezes o projeto em si era ruim. Então, nesse caso aí, só em 10 FIPs, eles calculam que houve um desvio de 8 bilhões. É uma coisa enorme. Então teve assim, desde FIP Sondas. O que é o FIP Sondas? É a FIP que permitiu o começo do investimento na Sete Brasil. E foram 3,3 bilhões de reais colocados por 3 fundos de pensão nessa FIP aí. Sendo que a empresa era apenas uma ideia, né? O FIP Sondas, que é construir as sondas da Petrobras. E tinha um mês de vida e simplesmente foi colocar esse dinheirão todo. Então isso aí é só o começo de uma investigação. A investigação começou há 2 anos, ela se ficou mais robusta com a maneira de atuar da CPI dos fundos de pensão. Então, ontem eu investiguei bastante esse assunto, conversei com várias fontes. Então, a CPI dos fundos de pensão, ela criou um grupo de trabalho que tinha gente de vários órgãos. Tinha da CVM, do órgão regulador dos fundos de pensão, que é a Previc, de Banco Central, TCU, a Polícia Federal. E aí eles conseguiram ir mostrando para os deputados como é que era o esquema em cada operação. A Polícia Federal usou essa mesma tecnologia de levar pessoas, criar um grupo que eles chamam de multi-institucional, porque os assuntos são muito complicados, são muito complexos. Parece simples depois que eles explicam, mas na hora de entender a operação mesmo é muito difícil. E aí, para atuar. Então, eles estão investigando e vão investigar, tem outras coisas que estão investigando. Isso foi apenas esses 10 FIPs primeiros, que pegou JIF, pegou o Sondas, pegou Eugênio Staub, pegou várias empresas grandes e pequenas, ou velhos conhecidos de outros truques e tramóias, né? Foi apanhado. Está lá o AS, de novo, Léo Pinheiro. Então, ontem Léo Pinheiro conseguiu fazer uma condição coercitiva para depor, nesse caso, e em seguida ser preso pela Lava Jato. Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Mas o importante aí, Milton, é que eles vão adiante. Há outros casos, como eu disse ontem, né, há muitas formas de tirar dinheiro dos fundos de pensão. Teve coisas absurdas, como o Postales, que comprou títulos da dívida da Venezuela, títulos da dívida da Argentina. Isso tudo por indução econômica também, indução política também. Como eu disse ontem, os governos do PT, eles usaram os fundos de pensão de forma abusiva, colocando seus indicados políticos, empurrando eles para todos os projetos que dava na cabeça deles, para viabilizar projetos que não tinham viabilidade, e eles ficaram com prejuízo. E aí, quem paga a conta são os aposentados, os trabalhadores desses fundos de pensão. Então, são os governos do PT prejudicando trabalhadores e aposentados. É isso que aconteceu. O resumo dessa história é essa. É essa daí.
com um monte de gente tendo depois que cobrir esse prejuízo. É aquilo que você mesmo falou ontem, né? O uso do Postales, funcionários dos Correios, aposentados dos Correios, estão pagando 17% por 17 anos para cobrir o rombo que a administração do Postales provocou. Uma administração criminosa. Muito obrigado, Miriam. Até mais. Até mais. 8:30.